Fala pessoal, tudo bem? Explicando aqui para vocês como é que funciona a tabela de projeção de ganhos aqui da US Donation, tá? Aqui os valores em laranja você pode alterar, tá? Então onde está o 20, onde está o 25 são os valores em laranja. Você pode estar fazendo uma alteração para fazer uma simulação de ganhos com juros compostos, tá? Então, por exemplo, se a pessoa deseja iniciar com US$ 20, fazendo juros compostos, sempre com a metade do que ela recebe, isso em uma conta, tá? Em um slot apenas, ela demoraria aí 20 semanas, transformaria US$ 20 em 210, mais 210 na mão dela de capital de giro, tá? Por que a gente aumenta em 12,5 e não em 25? Justamente por esse exemplo que eu vou fazer aqui abaixo. Se você doa 100, o próximo dia você tem que doar 100, certo? Para poder entrar na fila e já receber 125, correto? Se eu recebo 125 nessa semana e já coloco 100, os 25 para dentro, então eu vou ter 125, correto? Na minha piscina, ou seja, no meu slot para doação. Só que na minha mão ficou só 100. Então vai chegar a semana, eu vou precisar fazer o compromisso de 125, eu vou ter só 100 na minha mão, tá? Então por isso que a gente faz 12,5% sempre de doação. Então essa é o primeiro passo, a primeira parte da tabela, onde a gente coloca esses valores aqui que vocês podem alterar para estar fazendo a simulação com apenas um slot estando funcionando, tá? Agora, para uma simulação com mais slots funcionando, a gente não consegue fazer variável porque a matemática é muito complexa, tá? Então a gente não consegue montar uma tabela com a qual você consegue interagir e mudar, tá? Então aqui tem uma tabela já de valores fixos, que a gente pede até que vocês não mudem, tá? Eu explicando essa tabela agora. Os números em azul, claro, são o capital de giro na sua mão, né? Que eu expliquei aquele valor que fica na sua mão, que nessa tabela a gente não divide por 2, tá? Ou seja, não é 12,5%, tá? Nessa tabela a gente faz um cálculo diferente. A gente pega os 25 e divide em 8, tá? Então é 3,25%. A gente divide esse valor de 25, ao invés de dividir em 2, a gente divide em 8. E eu vou explicar o porquê, tá? Então, o capital de giro é o que está em azul, o amarelo são os dias da semana, tá? Só quantas semanas está demorando, né? Então, uma semana, 2 semanas, 3 semanas e assim por diante. E os números em verde é o valor líquido que você recebeu naquela semana e está na sua mão. Sempre esse valor líquido que você vai dividir por 8, tá? Aí você vai pegar esse valor e dividir por 8, e aí vai aumentar no seu capital, nos seus slots. Vai aumentar o capital de giro e os seus slots. Só para vocês terem uma noção dessa matemática, se eu pegar aqui, cada slot começou com 95 por slot, correto? Temos aqui 95 por slot. Se eu pegar 166,25 e dividir, tá? Se eu pegar aqui 166,25 e dividir isso por 8, eu, perdão, dividir por 8, Bom, aqui o cálculo não sei porque não está indo. Vamos lá. Se eu pegar 166,25 e dividir por 8, eu já falo para vocês aqui na calculadora quanto que dá. Dá exatamente 20,78, tá? Então, se eu fizer 95 mais 20,78, deu 115,78, tá? Então, cada slot vai ter 115,78. Se eu fizer 115,78 mais 25%, tá dando 144,72, tá? Então, é exatamente esse cálculo que eu fiz, para vocês conseguirem ver aqui. Então, sempre lembrando, o azul é o capital de giro e a mesma quantidade que você tem em todos os slots como doação, tá? O amarelo é o número de semanas e o verde é o que está líquido na sua mão. Se a gente pegar um exemplo na tabela com 125%, tá? Na fila 1, fila de 125%, você começa com $95 por slot, o que está dando mais ou menos aí $760 de capital inicial, contando que você divide esse valor de 760 por 8, tá? Então dá 7 dias, 95 em cada slot e mais 95 de capital de giro na sua mão
para você conseguir pagar todos os dias a doação de compromisso e já receber automaticamente ela com os 25% em cima, tá? Então vamos dizer, você começa aqui na primeira semana, vai fazendo os juros compostos, né? Vai dividir esse valor por 8 e adiciona ao seu capital e aos slots. Então sempre vai estar aumentando o valor que você vai estar recebendo por semana. Digamos que você, em qualquer semana, precisou utilizar desse valor, aconteceu algum imprevisto e você precisa utilizar desses valores. Você pode utilizar porque esses valores sempre estão líquidos na sua mão, tá? O valor em verde e o valor em azul sempre vão estar na sua mão, um somado ao outro. Então, não vai estar 209 e a diferença para chegar em 366. Não, vai sempre estar os 366 e mais os 209 na sua mão toda semana. Mas o importante é não gastar o valor em azul para você depois não ter que tirar do bolso novamente esse valor de capital de giro para continuar girando todos os slots, tá? Então aqui é bem igual um cassinozinho, você coloca o dinheiro e já retorna com 25%. Você coloca e já retorna com 25%, tá? Então se você continuar fazendo os juros composto a toda semana, né, sempre pegando o valor em verde, dividindo em 8, adicionando 7 aos slots e 1 ao seu capital de giro, né, uma vez isso ao seu capital de giro e uma vez em cada slot, você sempre pega esse valor, divide por 8 e adiciona aos slots, né? Então você sempre vai estar aumentando tanto o seu ganho semanal quanto o capital de giro na sua mão, tá? Quando você chegar na semana 19, o que acontece? Você vai só completar a diferença de 4.074 para 5.000, tá? Isso vai fazer com que sobre na sua mão líquido, já na semana 19, $651 e a partir daí $8.750 semanais na sua mão, tá? Fizemos aqui também um exemplo com valores menores e justamente por isso que eu não coloco essa tabela automática, porque fica muito quebrado, né? Eu comecei aqui com um valor de $240, ou seja, 210 sendo divididos em $30 por slot e $30 de capital de giro. Então vamos começar a ganhar aqui 39, né? $9 de cada dia lucro líquido. Aí temos valores suficientes para aumentar 3 dias da semana apenas. Por que não mais, Jonatas? Porque sempre o depósito mínimo ele é de $20, tá? Então o depósito mínimo sempre é de $20. Se eu pegar 63, não dá para eu dividir por 20. Perdão, não dá para eu dividir por 8, tá? Então eu sempre tenho que pegar esse valor aqui, lembra, divido por 8. Isso só vai dar para ser feito a partir dessa semana aqui, ó, a partir da semana 5. Aí eu consigo acrescentar $20 em cada semana, tá? Então por isso que os valores nessas primeiras semanas aqui dessa segunda tabela, eles estão quebrados, não estão todos os dias com os mesmos valores aqui, tá? Então até ele fica na terceira semana tudo com os mesmos valores, mas depois na quarta semana já volta de novo e assim por diante até a sétima semana que você sempre consegue igualar os valores de todos os dias da semana, tá? Resumindo, mas segue o mesmo processo. Os valores em verde você divide por 8, né? No caso aqui esses dias não dá para dividir por 8, então a gente divide por um pouco menos, mas é a mesma regrinha aqui. Você aumenta o seu capital de giro na mão e aumenta as doações que você tem, tá? Então aqui você vai aumentando. A partir da sétima semana já igualou tudo e você está, a partir daí, recebendo e aumentando em partes iguais no juros composto. E aí, oitava semana, nona semana, o que acontece? Eu fiz essa tabela baseada para líderes, tá? Que é a tabela com 130%, onde você precisa de 2 pessoas indicadas para estar recebendo, tá? Você precisa ter rede. Começando com apenas $240. Quando chegar na 10ª semana, né, na 9ª semana, você já igualou todos os seus, consegue igualar, né, todos os seus slots para $250. Se você tiver mais de 10 pessoas diretas, você aí então pode passar a participar da fila de 135%. Independente se você está participando da de 130% ou da de 135%, aqui segue a mesma regra, tá? 11ª semana, 12ª, sempre aqui a mesma regrinha, os valores em verde sempre vão estar líquidos na sua mão.
uma coisa que me interessou muito nesse sistema é que sempre o poder, o controle está comigo, tá? Está na minha mão. Eu não preciso pedir saque, eu não preciso ficar esperando. Não, o dinheiro está ali, está na minha mão. Se eu quiser usar esse dinheiro essa semana, eu utilizo. Depois o que vai acontecer? Vai demorar apenas uma semana a mais aqui no meu cálculo. Ou seja, se eu seguir essa regrinha dos $240, fazer o juros composto toda semana, fazer aumentar minhas doações, eu com 23 semanas, né, 22 semanas eu já alcanço o teto máximo e ainda me sobra $609 líquido. A partir de então, da 23ª semana, eu vou estar recebendo $10.500. Mas isso aqui já demorou 24 semanas, são 5 meses. Se eu aumentar um saque por mês, né, um saque que eu falo assim, eu utilizar um desses valores ao mês para o meu sustento, eu vou aumentar em 5 semanas isso, gente. Cada saque que eu fizer, né, cada utilização desse capital que eu fizer, desse valor de lucro líquido que eu usar na semana, vai me aumentar em mais uma semana, tá? Então, de 23 pula para 28 se eu utilizar 5 vezes. Ou seja, o controle está na minha mão. E isso é o mais interessante desse negócio, tá? Você sempre está no controle. Como eu falei, os valores em verde e os valores em azul sempre estão na sua mão. Você decide se você quer continuar fazendo juros compostos ou se não, você quer parar nesse valor. Jonatas, para mim, quando eu chegar aqui ó, na 14ª semana, $1.300 por semana já está fantástico. Então eu vou manter aqui. Você vai manter aí, receber $1.341 toda semana até alcançar os 500%, tá, pessoal? Isso que é o bom desse negócio. E se você tiver na fila de 135%, acelera mais uma semana, né, da diferença da tabela de cima para essa, muda em uma semana o tempo que você alcança os 5.000 em cada slot, tá? E ainda nessa 21ª semana sobra $9.904 de lucro, tá, pessoal? E a partir daí você passa a receber 12.250 por semana. Isso em dólar tá dando uma paulada, né, pessoal? Vamos ser sinceros, $12.250 em reais está dando um grande valor bem expressivo. Então, essa é a nossa tabela. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo que a gente vai estar tirando. Beleza? Um abraço.